Circulando te leva para um dos lugares mais simbólicos de Belo Horizonte. História, cultura, trabalho, fé e identidade mineira reunidos em um só cenário. Estamos na Praça da Estação e no Museu de Artes e Ofícios. Estamos no coração de Belo Horizonte, na Praça da Estação. Foi aqui que tudo começou. Antes mesmo da cidade ser construída, a Praça da Estação já existia. Uma pequena estação de trem que trouxe para os trabalhadores materiais, bebida, comida para uma cidade que ainda seria construída. Em 1895, a Praça da Estação já existia e BH só foi inaugurada em 1897. A ferrovia trouxe não só o desenvolvimento econômico, mas também encontros, histórias de famílias e fé que chegavam e partiam daqui. Se você quer conhecer Belo Horizonte, precisa começar por aqui. Um dos grandes destaques da Praça da Estação é este prédio, onde está a extinta rede ferroviária. Por aqui passaram grandes personalidades, como por exemplo Santos Dumont. Mas é aqui, na Praça da Estação, que está um dos museus mais importantes do Brasil, quando o assunto é trabalho e dignidade humana. Que guarda a memória do trabalho, da arte e da história do nosso povo, o Museu de Artes e Ofícios. Um espaço que preserva ferramentas, ofícios e costumes que ajudaram a construir o Brasil. O museu é uma verdadeira viagem no tempo. E aqui para acompanhar junto comigo todo esse conhecimento sobre o museu está a Lidiane Silva. Obrigada, Lidiane, Obrigada a você, por nos acolher aqui hoje no museu, né? Esse museu que conta tanta história, que tem tanta cultura. Eu já quero começar te perguntando, Lidiane, né? Como que surgiu a ideia de fazer um museu que conta a história dos ofícios de antigamente, das profissões? Como é que surgiu essa ideia? A iniciativa surgiu através do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, né? Através da senhora Ângela Gutierrez, que era uma colecionadora particular. Então, todo esse acervo era uma coleção dela, do pai dela, Flávio Gutierrez, que durante aí várias décadas foram percorrendo Minas Gerais, algumas cidades do Brasil, comprando, ganhando essas peças. E aí chegou um momento que eles resolveram montar um museu, né, para que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer essas peças, a história que essas peças carregam, né, de quem fez, quem produziu, quem trabalhou com essas tecnologias, com esses objetos. E aí essa coleção ela foi doada para o poder público, né? Então hoje ela é tombada pelo patrimônio histórico a nível nacional. Então é um bem nosso, né? Público de todos nós. E aproveitando que nós já estamos pertinho de uma peça aqui, né, que é essa peça aqui dos tropeiros, que diz muito, né, da nossa história dos mineiros. A gente vai observar que o nosso acervo ele é organizado por grupos de ofícios. Então a gente está perto aqui, ó, dos ofícios do transporte, né? Sim. Que o tropeiro, né, essas tropas, eram um grupo de homens que saíam aí ao longo do Brasil comercializando alimentos, animais, bens essenciais, um período que a gente está falando que era
vilas, povoados, né? O Brasil ainda estava se transformando, né? Para chegar nesse processo que a gente conhece hoje, né? E várias cidades de Minas Gerais surgiram a partir dessas rotas das tropas e das comercializações desses produtos que os tropeiros comercializavam, né? Sobretudo na era do homem. Né? Exatamente, principalmente em Minas Gerais, né? Foi muito impulsionada por esse período da descoberta dos metais preciosos, né? Muito bem, vamos continuar conhecendo aqui então. Olha a máquina! Ô Lidiane, mas eu tenho certeza, né? Deve vir muitas crianças, grupos escolares aqui, estudantes acadêmicos para conhecer o Museu das Artes e Ofícios. Mas tem alguma peça assim que desperta mais curiosidade? Algum ofício que chama mais a atenção aqui dos visitantes para você mostrar? Sim, tem vários, né? Sim. Mas tem um especial que a gente está pertinho dele, vem aqui pra gente conhecer. É o ofício do barbeiro dentista, né? Hoje a gente conhece o dentista como um profissional e o barbeiro um outro profissional, mas nesse período que a gente está falando, lá no período pré-industrial, uma mesma pessoa desempenhava essas duas funções, que era o conhecido do barbeiro dentista, né? Então ele fazia ali os tratamentos dentários que eram possíveis na época, né? Dentro das tecnologias, os conhecimentos científicos que se tinha. Sim. E também fazia ali o corte de cabelo, da barba, mas além disso ele tem uma outra característica. Qual é? Hoje, quando a gente quer ir no barbeiro, que a gente quer ir no dentista, a gente vai ou à clínica ou à barbearia, né? Naquele período, ele era lá um ofício ambulante. Olha! Então, cada dia, esse barbeiro dentista, ele estava numa vila, num povoado diferente, numa rua diferente, prestando essas atividades, né? E aí, como eu falei que eles eram ambulantes, por isso que a gente tem várias caixas, né? Porque aí todo o material de trabalho era desmontável e transportável, né? Muito bacana, viu, gente? Isso era a tecnologia de antigamente, né? Não é que era retrógrado, mas era a tecnologia de antes, mas que influenciou na que nós temos hoje. É isso mesmo? Exatamente, Aline, isso mesmo que você falou. Todos os objetos que a gente tem aqui no museu, todas as atividades que ele faz referência, a gente sempre gosta de trazer esse caráter que é dos conhecimentos, das tecnologias que eram possíveis naquele período, né? E aí é uma forma do museu resgatar essas memórias, essas histórias das pessoas que trabalhavam nessas atividades, como que foram desenvolvidas essas tecnologias, esses conhecimentos, né? Porque por mais que a gente fala que é um período que o conhecimento ele é passado ali na prática do dia a dia, é um conhecimento muito rico, né? Verdade. Que precisa ser preservado. Muitos desses ofícios a gente tem pessoas que já não... As pessoas mais velhas que ainda desenvolvem essas atividades já estão falecendo, né? E aí até uma forma da gente manter viva essas tradições e essas histórias, né? Que essas peças carregam. Verdade. Vamos embora continuar caminhando Vamos por aqui, lá. tem muita coisa pra gente ver. Já dizia São João Paulo II, o trabalho é um bem do homem, é um bem da sua humanidade, porque mediante o trabalho, o homem não somente transforma a natureza, adaptando-a às suas próprias necessidades, mas também se realiza a si mesmo como homem e até, num certo sentido, se torna mais homem. O Museu de Artes e Ofícios é também um espaço vivo. Além de exposições, o museu promove oficinas, visitas guiadas e atividades culturais que aproximam o público da história do trabalho e da arte popular. E olha, gente, nós já estamos aqui no segundo andar do prédio. Cada lugar é uma coisa linda, tem cheiro de cultura, de educação, de memória. E neste segundo andar, olha só a riqueza da arquitetura, da estrutura. Eu já quero chamar aqui Mariana Teodorica. Mariana é supervisora aqui do SESI Museu de Artes e Ofícios. Muito obrigada, Mariana, por receber a TV Canção Nova. Prazer receber vocês nesse espaço belíssimo. Vocês estão agora no segundo andar do nosso hall de entrada de um prédio que é tombado pelo patrimônio público. A gente tem aqui toda essa beleza que relembra a antiga estação central, que foi de fato a primeira ocupação desse prédio, né, com toda essa importância histórica, porque aqui
Nesse espaço, a gente consegue, para além dessa exposição de longa duração, permanente, a gente consegue trazer outras produções mais contemporâneas, de artistas que estão aí produzindo, e através de um edital de ocupação, nós temos aqui produções super bonitas que eu quero mostrar para vocês. E eu quero convidar vocês para conhecer agora a exposição da Brígida Campbell, que está aqui. Então vamos lá. Vamos lá? Essa é a nossa primeira sala expositiva, que traz os trabalhos que se chamam Magia Vegetal, dessa artista Brígida Campbell. É um trabalho de impressão em tecido, onde ela traz toda essa leitura da botânica, né, dessa forma super poética, em trabalhos que remontam à natureza. Aqui a gente tem também toda essa parede aqui como se fosse um grande esquema botânico, também um pouco poético, né? As pessoas costumam parar bastante por aqui, parar para escutar o próprio corpo, né? Nesse momento de relaxamento, de conexão com a natureza, os movimentos da cidade enquanto coletivo também, que é algo que perpassa toda a obra dela que está aqui exposta. E eu convido vocês para a gente seguir para a próxima sala. Vamos lá. Vamos? Essa segunda sala, eu tenho um carinho enorme por ela, eu acho as obras belíssimas. Ela trabalha mais com colagens e projeções. Nessa terceira sala expositiva, a Brígida traz ainda mais presente, né, a parte da natureza, com esses canteiros que foram elaborados por ela e que compõem esse percurso, né, das plantas, das flores e do que, como ela mesma diz, o que os olhos veem quando estão fechados, nessa espécie de sonho, de natureza, e do que cada um acaba percebendo a partir da sua própria interpretação do trabalho dela. Então é uma sala que costuma atrair bastante a atenção dos nossos visitantes. E a gente chega num cantinho especial aqui no segundo andar, né, Mariana? Essa é a sala do relógio, né? Lá por fora do prédio a gente tem um relógio que orientava a estação central, né? Que era imprescindível uma estação que tivesse ali um relógio que fosse mesmo um ponto central para a cidade, das chegadas e partidas do trem. Então ele tem essa importância histórica. E aqui a gente tem uma obra muito especial que eu convido vocês para conhecer. Essa obra, ela foi criada pelo Estúdio Veste, é uma obra que se chama Pano Território e é uma homenagem aos 20 anos do Museu de Artes e Ofícios, mas também uma homenagem a esse edifício que hoje abriga esse museu. E qual que é a importância, assim, até hoje do museu para a educação atual, né? Para a história hoje, até mesmo de Belo Horizonte? Olha, o museu, para além essa localização, né, de estar no centro, no hipercentro da cidade, na parte que fundou a cidade, num ponto tão importante para as chegadas e partidas, não só de pessoas, trabalhadores, mas também de mercadorias, que até hoje a gente tem a linha do trem aqui, tanto de carga quanto de pessoas, né, com o metrô. Então ele é esse lugar vivo que representa o trabalhador, saindo, retornando da sua casa, né, gerando esse trabalho que é uma economia para a cidade, para o estado, e também parte da memória, né, já que a gente está falando de um prédio com essa beleza arquitetônica ímpar e que faz parte da história da cidade. E é desejo do museu estar cada vez mais de portas abertas para dialogar com a cidade, com as novas produções. Né? Recebemos agora uma nova cafeteria que permite também uma vida social que pode acontecer aqui dentro também. Essa é a cafeteria Moa, mais recém-implementada, né? Recém-implementada aqui no museu e que já está cumprindo essa função de trazer um público, né, para que ele possa permanecer em momentos mais agradáveis aqui. Né, com mesinhas na varanda ali, de frente para a fonte. Então tem um cardápio super especial e eu convido todos vocês para virem conhecer. Além do café ser uma delícia, viu, gente? Então, Mariana, vamos fazer um brinde, né? Um brinde ao Museu de Artes e Ofícios que traga cada vez mais memórias, história, educação, sucesso para a nossa linda cidade de Belo Horizonte.
Para abrigar o museu, foram restaurados 2 prédios antigos com uma arquitetura de extrema beleza, inaugurados na década de 1920 para servir como a estação central de Belo Horizonte. Tombado pelo patrimônio histórico, a sua restauração acabou impulsionando a recuperação de toda a área ao redor. No próximo bloco, vamos conhecer como os ofícios contam a história de um povo e como o trabalho é também expressão de vocação. Hoje o Circulando está fazendo uma viagem pelo passado no presente, ao tempo em que as profissões eram ensinadas pelos mestres aos seus aprendizes. Era preciso ter muita atenção para aprender os segredos e a arte do trabalho. Na correria do dia a dia, poucas vezes nós paramos para pensar sobre um assunto. Como era a vida e as condições de trabalho no século passado? Quais eram os ofícios e as profissões que existiam? Quais delas permanecem até os dias de hoje? Quais profissões ajudaram na evolução tecnológica que nós temos hoje? Para responder a essas perguntas, nós vamos caminhar e conhecer o museu aqui de artes e ofícios, do século 17 ao século 20. Mais de 2.000 objetos contam aqui a história do trabalho no Brasil do século 18 ao 20, a história dos ofícios e da vida cotidiana no Brasil pré-industrial. Da chegada dos trilhos ao valor do trabalho. A Praça da Estação nos lembra que uma cidade é feita de pessoas, histórias e sonhos. Onde existe dedicação e amor, ali existe um propósito. E como nós já falamos, os prédios, o prédio que abriga, né, o museu, na verdade, foram 2 prédios restaurados, não é isso, Lidiane? Exatamente, né? As antigas estações Central do Brasil e a Oeste de Minas. A gente começou aqui pela Central do Brasil, que hoje a gente chama ele de prédio A. E agora a gente vai conhecer o prédio B, que hoje a gente chama de prédio B, que era a antiga Oeste de Minas. E para chegar nele a gente passa por um túnel especial, né? Que também você vai acompanhar aí com a gente. E quando você vier, por favor, passe por ele também. E aí esse túnel também ele é uma sensação, né? Como você disse, ele é um túnel subterrâneo. Eu gosto até de brincar com as crianças que ele é uma passagem secreta, porque quem tá lá fora não sabe que tem esse túnel, né? Se você não chega até ali na escada, escuta esse barulho. Deu pra ouvir? Tá escutando? Esse é o metrô passando. E aí, geralmente, quando as crianças chegam aqui e escutam esse barulho, algumas ficam com medo, outras ficam curiosas para saber o que é. Certo. E aí, esse é o metrô que passou em cima de nós, né? Sim. E aí, quando as crianças são menores, eu gosto de brincar que é o coração do museu. E esses nomes, porque eu vi desde lá do início que tem vários nomes de pessoas, com a profissão de cada um. Esses nomes, é uma homenagem? É o quê? Sim, exatamente. Né? A gente tem um título que diz assim, olha, veja com quantos ofícios se faz um museu. E aí que é uma homenagem a essas pessoas. Tem mais de 700 nomes em ordem alfabética e na frente o ofício, né? A profissão dessa pessoa. Muito bem. Nesse espaço que a gente está agora, a gente chama ele de Jardim das Energias, né? Então é um espaço para a gente pensar que equipamentos que a gente tinha naquela época, que tipo de energia que movimentava esses equipamentos, principalmente do ponto de vista da agricultura, né? Então a gente tem uma moenda de cana, a gente tem uma moenda que é manual, mas a gente tem lá fora uma moenda que é movida a tração animal, então a força dos bois, né, para fazer esse equipamento funcionar. A gente tem equipamentos que são movidos à força da água, né, energia hidráulica, né? Então a gente tem um moinho de fubá ali fora no jardim, a gente vai poder conhecer também. Sim. E assim vários outros equipamentos também. Nossa, legal. Vamos lá então ver esses equipamentos.
ofícios aqui no museu, gente. Nossa, tem ofício de marcenaria, ofício do couro, ofício da mineração, né? Da lapidação, do ourives, que a gente está vendo aqui agora, ourives, né? Que é essa parte. Mas tem também um lugar aqui muito legal, né, Lidiane? É muito legal. Parte, você me falou que originou a farmácia. Sim, a gente tem 2 ambientes agora. Sim. São bem interessantes, bem bonitos e desperta muita curiosidade dos visitantes. Primeiro eu vou mostrar esse que já está pertinho aqui, que é uma representação de uma vendinha, né? Uma antiga vendinha aí de secos e molhados, né? Olha. Onde as pessoas aí dos povoados, das vilas, poderiam aí comprar gêneros alimentícios, né? Objetos aí de utensílios de casa, objetos de trabalho, né? E aqui atrás a gente tem uma antiga botica. Você sabe o que é uma botica? Não, sinceramente não. A botica seria uma antiga farmácia, né? Naquele período, lembra que eu falei que a gente está falando de um período pré-industrial, né? Então a gente ainda não tinha os cursos de formação, né? Sim. Então a gente tinha a profissão do boticário, né? Que era a pessoa que fazia os remédios, que dentro dos conhecimentos que se tinha naquela época, né? Sim. Usando aí recursos dos conhecimentos das ervas, das raízes, né? E aí nesse espaço aí, ó, que ele produzia ali atrás os seus medicamentos, aplicava uma injeção e aqui ficavam expostos os remédios, né? Então ele é um estabelecimento comercial, né? Por isso que a gente está vendo aí no balcão. Hoje, como que funciona a administração do museu? Quem que administra para que ele esteja tão disponível assim? Lembrando também que a entrada aqui é gratuita, é isso? Isso, exatamente, né? Como a gente falou lá no comecinho, a iniciativa de montar um museu, construir esse museu, foi do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, mas desde 2016 a administração, a gestão do museu, ela é feita pelo SESI, né? SESI FIENG, Sistema FIENG, e que mantém o museu funcionando, aberto para receber todos os públicos, né? A visitar o museu ela é gratuita, o museu ele abre de terça a sábado, né? Não é preciso tirar ingresso, só chegar ali na recepção e passar alguns pequenos dados para fazer um cadastro, né? E aí para maiores informações, né? Vocês podem acessar o site do museu ou então o Instagram, né? Que lá tem todas as informações, horários de funcionamento, como os processos de fazer agendamento de visitas, tem todas as informações lá. E além disso, ao longo do ano, né, o museu também ele faz diversos eventos para fazer as pessoas, para que elas voltem sempre, né? Então a gente tem época de férias escolares, a gente tem programação infantil para as crianças. E ao longo do ano a gente tem diversos outros eventos, tanto com caráter mais educativo, quanto de científico, do ponto de vista da museologia, da pesquisa, eventos culturais com apresentações musicais e diversos outros eventos, né? Então, convidar todos a vir conhecer o museu, para entrar lá no Instagram, para ficar sabendo de toda a nossa programação. Muito bem, convite feito, visite o Museu de Artes e Ofícios aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. A vontade que eu tenho certeza que quem vem também tem, é de pegar nos instrumentos e fazer eles funcionarem. Mas por questão de cuidado, de conservação, não é possível, viu, gente? Mas aqui, ó, aqui a gente está diante de uma batedeira. Antigamente não tinha essas batedeiras elétricas, né? E essa aqui é uma batedeira manual. Olha como era importante, né? O ofício aqui da trabalhadora, sobretudo as mulheres que trabalhavam mais nesse tempo aqui com as batedeiras. E aí ela ficava aqui, ó, moendo, mexendo, batendo. E um cantinho bem mineiro mesmo, essa cozinha aqui, né, Lidiane? Exatamente, né? Desperta aí também várias memórias, né? Normalmente a cozinha é um lugar aí de socialização, né? De memórias afetivas, de receitas, né? Que são passadas aí de avós para filhos e netos, né? É difícil alguém que não tem um livrinho de receita em casa, de uma receita que era de alguém da família, né? E o espaço é agregador, né? E também base das nossas tradições alimentares, né? Sim. Vários pratos tradicionais de Minas, né? O próprio queijo de Minas que a gente passou ali perto, mas a própria broa de fubá que a gente comentou, né? Espaço aí de passar o cafezinho da tarde, que a gente adora, né? Visitar o Museu de Artes e Ofícios é mais do que conhecer o passado. É reconhecer as pessoas que construíram com as próprias mãos o presente.
cada peça, cada ferramenta é uma homenagem aos trabalhadores e às trabalhadoras do Brasil. E agora a gente está aqui no ofício da transformação dos fios, né, Lidiane? Exatamente. Onde tudo acontece. Exato, desde a transformação ali do algodão depois de colhido, esse processo de limpar, desencaroçar, fiar, né? Desde o tear para produzir já esses tecidos, tear manual. E do lado de cá a gente já está fazendo aí uma referência, uma homenagem às costureiras, né? Então a gente tem aí, ó, as máquinas de costura, já falando lá atrás, que é um período que a gente não tinha energia elétrica, né? Então algumas máquinas como essa aqui você pode ver, o funcionamento dela era manual, né? Então a costureira tinha que girar aqui, ó. Olha, não era nem no pezinho ainda, Esse né? não, essa não. Totalmente manual. Olha, e aqui eu quero aproveitar e homenagear uma grande costureira, que é a dona Floraci Freitas Mota, minha mãe, Lidiane. Minha mãe é costureira desde pequenininha, desde jovenzinha, e uma excelente costureira. Fez muito minhas roupas de criança, roupas dos meus irmãos, roupa da minha irmã para ir trabalhar. Então, um abraço pra mamãe, tá aí minha mãezinha representando aqui o seu ofício de costureira, mas também um abraço para todas as costureiras do Brasil inteiro, porque é um ofício muito digno. Exato, então eu né? vou aproveitar e vou dar um abraço pra minha mãe também, que ela também é costureira. É o momento aqui do abraço, do amor circulando, é assim, também diz de família, de afeto, de carinho. Sim, Aline, é uma questão bem interessante isso que você comentou, né? O museu, ele desperta tanto essas memórias como emoções também. Às vezes chegam pessoas mais velhas, que elas se reconhecem de várias formas, desde o lugar de onde elas cresceram, né? Atividades que os pais, os avós já trabalhavam, que elas também foram aprendendo ali, né, com essas pessoas. E às vezes atividades que elas mesmas desempenharam durante vários anos, né? Mais um Circulando direto aqui de Belo Horizonte. Que a gente nunca perca a capacidade de valorizar quem constrói, quem trabalha. Eu sou a Aline Mota, espero você no próximo Circulando. Tchau!